Meu padrasto está dando golpe na minha mãe e quero saber como responder a isso. Desabafo. Salve turma. É isso. O cara é gente boa, pai de família, que chegou do nada na vida da minha mãe há quase 2 anos e está roubando ela cabuloso. E preciso fazer algo. Não sei o que exatamente. Minha mãe não tem grana assim, mas trabalhou bem a vida dela, conquistou seu patrimônio e hoje aposentou com 55 anos apesar de estar cheio de trauma da pandemia, com ataques de pânico e além de ser ultra carente. Somos ela eu, o 32, e meu irmão, o 15, e mais novo. E hoje eu sou bem resolvido de grana também e tento manter uma relação com minha mãe sem me envolver nas questões mais íntimas da vida dela, como por exemplo o fato dela gostar de ficar rodeada de amigos e beber bastante. Bom, quando foi ontem 3 amigas dela me chamaram para sentar e me expuseram uma sequência de fatos e como que esse cara já extorquiu cerca de uns 200, 300 mil da minha mãe, e ele assumiu uma obra de reforma que minha mãe resolveu fazer e tiveram 2 paus dos pedreiros estarem roubando ela lá e parece que na verdade foi ele e a mãe dele quem estão por trás. Fora que ele fez ela comprar um carro para ele etc. A casa da sogra da minha mãe foi toda reformada, e esse cara é um pé rapado sem dinheiro mesmo. E agora amigos em comum aqui na cidade estão começando a alertar sobre esse cara, alguns tentaram chegar para conversar e foram severamente criticados. E assim, eu comecei a ligar os fatos e estou de cara como ele realmente enganou todo mundo, ele era super querido e postava de gente boa, e estou muito chateado e comecei a lembrar de alguns detalhes que esse cara me acusou e fui descobrir depois, coisas pequenas. Mas reparando agora vi que estou brigado com minha mãe e também que esse cara conseguiu afastar todas as amizades próximas dela. Tudo fez muito sentido e estou puto, tipo dezenas de histórias picadas que não deixam margem que ele tá roubando ela sinistro. Assim, é a vida dela, mas não sei se minha mãe saberia lidar com entender isso, ela já tem um histórico de atrair caras assim na vida dela e o golpe está aí. Mas o emocional dela está muito fragilizado, houveram boatos que esse cara possa estar até mexendo com os remédios dela. Sinceramente não sei como pode existir gente falsa assim e chegar numa família e tacar o terror com aquela cara de otário dele. Todo mundo quis acreditar que tinha chegado um cara do nada bom pra minha mãe que colocasse ela na linha e tudo. Mas acho que é ilusão demais esperar isso no Brasil. Gostaria de saber de vocês, parece que isso é bem normal. Mas sinceramente estou querendo ir com esse filho da P tá, estou pensando formas de tirar ele da vida da minha mãe e preciso conversar a respeito. Me ajudem por favor. TLDR, meu padrasto roubou 300 conto da minha mãe, finge de bobo e estamos descobrindo agora, quero fazer ele sumir da vida da minha mãe por bem ou por mal. Minha madrasta vendeu meu PlayStation 4, enquanto eu estava na faculdade. Então coloquei a casa dela para alugar enquanto ela estava em lua de mel com seu mais novo marido. Eu sou filho único. Minha mãe morreu de câncer de ovário com apenas 5 anos atrás, isso partiu o coração do meu pai. Eles estavam juntos desde a faculdade e tinham a mesma idade, sendo meu pai um mês mais velho. Eu tinha 22 anos e estava prestes a me formar em Química quando os principais eventos começaram a ocorrer. Eu entrei na faculdade com uma bolsa integral e isso é importante. Depois, meu pai conheceu minha agora madrasta, Grace, quando ela era enfermeira da minha mãe no hospital onde ela passou seus últimos dias. Minha madrasta tocou todas as notas certas para ganhar a confiança do meu pai. Ela foi empática, com ele cuidando e confortando depois que minha mãe faleceu. Eu tinha 17 anos de idade suficiente para sentir que ela só estava tentando se aproveitar do meu pai, mas cabia ao meu pai se ele queria ter um relacionamento com ela. Eu estava no último ano da escola pública e havia acabado de ganhar uma bolsa de estudos para cursar uma faculdade fora do país. No ano seguinte, meu pai ficou de luto pela minha mãe por 1 ano e durante todo esse tempo, Grace ligava uma vez por mês ou mais, para ver como ele estava, na minha opinião, para avaliar a possibilidade de afundar suas garras nele. Depois de 1 ano ela começou a ir atrás do meu pai de verdade. Grace tinha apenas 40 anos, quando ela e meu pai começaram a se encontrar.
Eu não gostava dela, mas, ao mesmo tempo, meu pai pelo menos não parecia mais tão deprimido, então tentei ser menos pessimista e dar a ela um voto de confiança. Entretanto, no fundo eu não confiava nela. Meu pai foi um banqueiro muito bem-sucedido durante sua carreira e acumulou uma grande carteira de riquezas. Vou poupar vocês dos detalhes, mas após 6 meses de namoro, ela e meu pai se casaram. Meu pai nunca superou minha mãe e ele estava ficando cada vez mais fraco. Embora tivesse apenas 57 anos, sua saúde estava piorando. Ele me chamou e me perguntou sem rodeios: menino, o que você precisa para se estabelecer na vida? Eu disse a ele que não preciso de nada. Sou um homem e posso cuidar de mim mesmo. Mas do que você está falando? Pai, você ainda vai estar por aí por décadas. Eu lembrei ele, que ele tinha irmãs vivas e com filhos, minhas tias e primos. Eu também lembrei a ele que eu tinha uma bolsa integral para a faculdade, então não precisava se preocupar em me dar dinheiro. Ele morreu apenas um ano depois, aos 59 anos. Claro que já vi muitos filmes de Hollywood, então eu levo em conta a teoria da conspiração de que talvez a enfermeira do meu pai envenenou ele e o fez passar todo o dinheiro para ela. Mas sinceramente, não acho que foi isso que aconteceu. Outros parentes também não gostavam de Grace, mas sabiam que meu pai era totalmente apaixonado por minha mãe e que a morte dela destruiu ele completamente. Bem, para encurtar a história, meu pai deixou sua casa de 5 quartos para mim. Embora eu não esperasse isso e não tivesse pedido. Ele também deu uma pequena doação para cada uma de suas irmãs e seus filhos. Ele deixou cerca de 18 de todo o seu dinheiro existente para Grace, que totalizou várias centenas de milhares de dólares. Meu pai é extremamente generoso e ainda me deu várias dezenas de milhares de dólares, que obviamente foram muito úteis para mim. Grace tentou colocar uma fachada amigável, mas eu sabia que ela estava com muita raiva por não ter conseguido a casa do meu pai também. Ela pertencia a mim e eu tinha os documentos legais para provar. Ela ficou especialmente brava porque moramos em um local extremamente sofisticado e moderno, e as casas são difíceis de encontrar facilmente vendidas a preços caros. Durante os primeiros meses após a morte de meu pai, tive a experiência nauseante e assustadora de saber que Grace estava tentando me sondar para ver se haveria chance de ter um lance comigo nojento. Ela ainda ficou na casa, porque nos últimos 3 anos ela se acostumou a morar lá e agir como se fosse a dona, embora eu fosse dona oficial. Eu estava sempre na faculdade e só visitava a antiga casa do meu pai uma vez a cada 2 meses. E mesmo assim não era para ver Grace, mas para ver meus primos, que moravam a poucos quilômetros. Minimizei o fato de que a casa era de fato minha e, ao longo dos meses, acho que Grace gradualmente esqueceu que ela não tinha direito legal à casa. Ela provavelmente acreditou nisso, mais cedo ou mais tarde, porque eu nunca pedi a ela nenhuma das centenas de milhares de dólares do meu pai que ela tinha agora e que eu era de alguma forma rico e iria desistir de minha casa e deixar ela ficar com ela. Eu sabia que acabaria arruinando essa Nigéria. Quando eu descobri que ela começou a namorar um cara novo, apenas 5 meses depois de meu pai ter sido enterrado e uma vez, quando voltei da faculdade, depois de me formar, ela e seu novo namorado Ivan estavam agindo como se eu fosse um hóspede na minha própria casa e que eles eram os donos, eu me fiz de bobo. Grace me disse que deu o meu PlayStation 4 para o primo de Ivan porque estou velho demais para jogar videogame. Eu nem conheço esse FDP e você dá ele meu PS4 para ele dar algum outro merdinha que eu também não conheço. Mudei rapidamente todas as minhas senhas de rede no mesmo dia. Eu sorri, mas eu sabia o que tinha que fazer eventualmente. Ela também disse que ela e Ivan iam se casar porque simplesmente não posso ficar de luto pelo seu pai para sempre. Tenho que tocar a vida. Digo a ela que me formei na faculdade e já consegui um emprego em uma empresa local e em breve, encontrarei um novo lugar para morar. Ela ficou emocionada com essa notícia, então de uma forma condescendente, ela me diz: você sempre terá um lugar na nossa casa, você pode ficar sempre que quiser. Obrigado, Grace. Muito generoso da sua parte. Ela diz que isso é maravilhoso, pois pretende ir para sua terra natal se casar com o Ivan e depois passar a lua de mel. Ela me garantiu que vai ser uma coisinha local, caso contrário, eu convidaria você, querido, e de qualquer maneira sei que você é muito ocupado. Eu parabenizei ela. Ela me perguntou se eu posso cuidar da casa para ela cuidar da minha própria casa.
Claro que eu realmente disse foi, é claro que vou cuidar da casa e tive o cuidado de não dizer sua casa. Ela e Ivan, que tem 100 de certeza que só está lá pelo dinheiro de Grace viajam e eu imediatamente coloco anúncios em sites de aluguel, oferecendo minha casa para alugar. Eu contratei o pessoal da mudança e eles encaixotando todos os móveis e pertences da Grace e eles foram colocados em um galpão alugado. Eu fiquei com todos os móveis dos meus pais que eles tinham antes de meu pai conhecer Grace fechaduras. Mudei todas elas. Em poucos dias sou inundado com dezenas de perguntas sobre minha incrível casa mobiliada com vista fantástica. Eu aluguei ela para uma jovem família, um advogado e sua esposa, professor e seus 2 filhos pré-adolescentes. Eles me pagaram o aluguel do primeiro e do último mês e assinaram um contrato de aluguel por 1 ano. Eu os avisei sobre minha madrasta maluca que pensa que esta é a casa dela, mas dei a eles o contato do meu advogado, o mesmo advogado que meu pai contratou, caso precisem de alguma garantia de que estou sendo honesto. Também forneci ao meu advogado as informações sobre o galpão, incluindo o fato de que generosamente paguei 4 meses de armazenamento antecipadamente, o que é 1 mês inteiro a mais do que a aventura de lua de mel da Grace. Então, encontrei um ótimo apartamento na cidade, perto do meu novo trabalho. Lá conheci uma mulher em um restaurante que frequenta à noite, após um longo dia de trabalho. Estamos namorando há 6 meses e estamos noivos. Grace, é claro, tentou gritar e causar problemas quando percebeu que foi expulsa da minha casa. Mas meu advogado rapidamente calou a boca dela, sem que eu tivesse que olhar para sua cara de lixo novamente. Pelo que soube, ela e seu marido deixaram o país e presumo que estão gastando o dinheiro do meu pai e logo estarão falidos como pé-rapados. Costumam ficar quando provam um pouco do que julgam ser a vida boa. Então, talvez, Grace vá tentar explorar algum outro homem solitário para lhe dar seu dinheiro. Falando em dinheiro, a casa que alugo está gerando tanto dinheiro que não só consigo ajudar a pagar a faculdade dos meus primos, como me mudei para um apartamento maior só para mim, junto com minha noiva. Eu amo meu trabalho, mas na verdade, eu poderia me sustentar apenas com o aluguel da casa do meu pai e pensar se Grace tivesse sido mais legal, eu poderia ter deixado ela ficar na casa só de generosidade, mas não, ela teve que agir como dona, então eu tive que deixá-la sem teto como presente de casamento. PS, comprei outro PS4 mesmo não jogando tanto quanto costumava, mas não importa, não era da Grace para ela dar para outro. Você não dá as coisas das outras pessoas, você dá as suas próprias coisas. É por isso que escolhi expulsar Grace da minha casa porque ela é minha e eu decido quem fica lá. Como uma ida no cinema me fez refletir sobre meu relacionamento com minha May. Desabafo. Cometi um grande erro ao convidar minha família para ir ao cinema. Contextualizando, estava em cartaz um filme muito popular, chamei meus amigos para irem, mas nenhum deles foram no horário marcado, então, assisti ele com minha irmã e mãe que já iam vê-lo. Se eu soubesse do caos que isso viraria, nunca teria pedido para ir ao cinema aquele dia, não pude aproveitar o filme por conta da tensão que estava entre nós. Houve momentos que rimos, mas eu de fato não estava me divertindo. Nessa quinta-feira, minha mãe viajaria e eu e minha irmã ficaríamos na minha avó. Eu disse à minha avó e tia que queria ir no cinema com minha prima, seria a primeira vez dela, e queria muito ver o filme novamente, já que da última vez foi péssima. Então, no dia seguinte eu e a prima insistimos muito para ir ao cinema aquela noite. Minha irmã decidiu ir também, porém, meu tio só poderia pagar as entradas da sua filha e dele. Minha irmã pediu uma boa quantia de dinheiro para o meu pai para que pudéssemos assistir ao filme e comer. Mais tarde, recebi um convite de um menino que particularmente tem um interesse para ver este mesmo filme, então decidimos nos encontrar lá. Estava tudo correndo bem, fiquei assustada, encontros de última hora sempre dão errado para mim, e estava indo tudo tão bem. Chegamos nos horários certos, nos encontramos lá. Assistimos o filme inteiro felizes, parecia algo bem planejado, com dias de antecedência, mas tudo não passou de uma coincidência. No domingo, hoje, minha mãe chega de viagem e diz que precisa conversar comigo. Ela diz que não confia mais em mim. Diz que eu esperei que ela não estivesse perto para que eu pudesse sair, marcar encontros, o que não é verdade. Disse também que desperdiçou seu dinheiro nos levando no cinema antes,
que eu a fiz perder seu final de semana para sair com meus amigos quando na verdade eles não apareceram. É um fato, eles não apareceram e sim, ela desperdiçou seu dinheiro, poderíamos ter visto o filme normalmente felizes até, mas ela conseguiu estragar isso horas antes de sairmos de casa. Ela me culpa por qualquer erro que comete, até mesmo errar o shopping, sendo que eu já havia dito qual shopping seria. Faz 1 hora que isso aconteceu, e não criei forças para parar de chorar. Sei que isso foi um incidente pequeno, poderia ter sido pior, mas acontece com frequência e eu não sei o quanto posso aguentar. Não queria que ficasse tão grande, me sinto péssima e não tenho bons amigos para compartilhar coisas assim. Muito obrigado por assistir até aqui. Comente sua opinião sobre o relato e se gostou deixe o like, compartilhe e se inscreva para mais histórias como essas.